Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Técnica CRC Paraná. Meu nome é Sara Martins, sou coordenadora do desenvolvimento profissional aqui do Conselho e é uma honra estar aqui hoje ao lado de colegas contadores, futuros profissionais e especialistas que acompanham com tanto empenho as transformações da nossa área. Nosso tema de hoje é de grande relevância prática. Lucro presumido. Mudanças na alíquota de presunção, alterações trazidas pela Lei Complementar 224 de 2025. E tem mais. Esse conteúdo já está atualizado conforme a Instrução Normativa 2306 de 2026. Vamos abordar os seguintes pontos centrais: a alteração das alíquotas de presunção, a vigência das novas regras, casos em que ocorrerá a majoração dessa alíquota e em quais regimes a majoração se aplica. Para nos conduzir por essa análise técnica, temos conosco uma autoridade no assunto, Rômulo Albuquerque. Rômulo é contador, professor, perito judicial, diretor na Rômulo Albuquerque Contabilidade e Perícia, MBA em Holding e Planejamento Societário, pós-graduado em Gestão Tributária, gestor e consultor nas áreas de tributos federais, legislação societária e contabilidade. Professor Rômulo, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Sara. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este conteúdo que é muito mais do que uma aula, é praticamente um curso, porque eu quero entregar o conteúdo de ponta a ponta para você. E como a Sara já adiantou, este conteúdo está atualizado com uma legislação quentíssima que saiu há poucos dias. Nós já vamos te entregar aqui esse conteúdo pronto, atualizado, para você simplesmente rodar aí no seu escritório. Lembrando que muitas dessas novidades já têm início agora, no começo do ano. Pois bem, quantas e quantas novidades que nós temos para esse ano, né? Mal começou o ano, você ainda está se organizando aí e já temos uma enxurrada de legislação. Então, o que que eu fiz? Não vou pegar a legislação aqui de forma dispersa para tentar te entregar um pouco de cada coisa. Não. Eu vou te entregar um único conteúdo: a majoração de alíquota para presumido em relação ao IRPJ e CSLL. E para isso, eu preparei um material muito direto ao ponto, sem rodeios, para que você consiga acompanhar comigo passo a passo. Para que você realmente seja referência neste assunto, eu preciso que você fique 100% comigo. Deixa o celular de lado, para o que você está fazendo, agora é papel e caneta, porque a novidade é quentíssima e é muito fácil se equivocar. Sabe por quê? O lucro presumido ele tem fama de ser tranquilo. Até então, um bicho papão por muitos anos foi lucro real. O Simples Nacional deixou de ser o amiguinho, se tornou um outro bicho papão, que é bem complexo hoje calcular no Simples Nacional. E agora eu devo confessar, o lucro presumido também agora está bem diferente do que você conheceu. E RPJ e CSLL, nós temos mudanças significativas de majoração de alíquota do imposto de renda e da CSLL. Mas para você não se equivocar, porque você sai daquela condição de matéria muito tranquila e vai para uma matéria que pode te pegar na curva. Por isso que nós preparamos este conteúdo aqui para te entregar em primeira mão, para você não sofrer com isso. Sofrer até aqui foi um acidente de percurso, agora sofrer daqui para frente é uma opção. Então vamos direto ao ponto. Vamos agora começar a navegar no nosso material. E quem me conhece de longa data vai concordar com o que eu vou dizer aqui agora. Eu gosto muito de ir direto ao ponto, ser bem objetivo, já chegar com a orientação prática. Mas hoje eu peço licença para você, mas eu preciso trazer um pouco de texto de legislação para a gente conseguir entender lá na frente o desfecho disso tudo. Se eu simplesmente te entregar hoje uma experiência de chegar na parte prática direto, desculpa, vou tentar ser o mais cuidadoso possível com o que eu vou falar agora. Dificilmente você vai entender.
A chance de você não entender é muito grande se a gente não visitar essa parte introdutória, essa parte teórica, que é trazer a norma para esta aula e a gente entender o desenrolar disso, tá bom? Então eu deixo aqui registrado o meu pedido de atenção especial com que nós vamos visitar nas normas para você conseguir depois compreender. É como se você fosse assistir um filme pela metade, começar lá na metade para o final. Você não vai ter devida propriedade do que você está assistindo. Eu quero que você realmente não sofra com o que eu vou te apresentar. Então, 100% aqui comigo agora, tá bom? Vou agora compartilhar com você esses slides. Agora eu vou passar os slides, vou fazendo apontamentos, vou visitando essas normas para que a gente realmente consiga atingir o nosso objetivo. Vencido isso, vem comigo então, que nós vamos agora fazer sucesso aqui com esse conteúdo, tá? Então, como esse conteúdo vai ser disponibilizado para você durante este evento, após este evento, você vai ter aí, com certeza, as orientações que você precisa, informações legais aqui a respeito disso. E aí eu já chego com a matéria quente, trazendo a lei complementar que trouxe todas essas mudanças. Observa a data aqui, já deixa eu colocar o meu apontador aqui para a gente ir conversando ponto a ponto. Essa lei complementar 224, ela é conversão do PLP 128 de 2025. E ela foi publicada no Diário Oficial, foi convertida em lei complementar no dia 26 de dezembro. Gente, você ainda estava em clima de ceia de Natal, né? Ainda estava com a família, estava reunida ali, e ainda você ainda estava em clima de Natal e a legislação saindo aí pelo escuro, tá? Bem no finalzinho do ano de 2025, nós tivemos a publicação desta norma. E esta norma ela reduz. Eu vou tratar bem genérico aqui agora contigo, sem entrar nos pormenores, porque eu vou tratar uma das mudanças dessa lei complementar, que é a majoração do percentual de presunção em 10% no lucro presumido. Pois bem, a lei complementar 224, ela trouxe uma mudança significativa nos benefícios fiscais de natureza tributária, financeira e creditícia concedidos pela União. Então, nós estamos falando do âmbito da União, não Estado e nem município. E esta lei complementar, ela reduz os benefícios em 10%. Isso significa que, em outras palavras, reduzir benefício é uma forma de aumentar a carga tributária. Congelar limitadores de benefícios, reduzir benefícios, isso é uma forma de aumentar a carga tributária. No lucro presumido, que é o nosso objetivo aqui, o legislador não reduziu nada, ele majorou a alíquota de presunção. Por quê? Porque o lucro presumido, ele é tratado como um benefício, acredite. O lucro presumido, ele é tratado como um benefício. E partindo do princípio que o legislador trata como benefício aplicar um percentual de presunção, o legislador agora majora esse percentual de presunção quando a sua receita bruta no ano for superior a 5 milhões. Se a sua empresa, né, a empresa que você assessora, não atinge 5 milhões no ano, até aí vamos dizer que está tudo bem. Mas ela pode exceder 1.250.000 por trimestre, que é um fator que vai fazer ter majoração também. Então, não se apegue somente aos 5 milhões, que é justamente a mudança que a última legislação trouxe. Instrução Normativa 2306 de 2026 trouxe mudanças significativas. O que o entendimento era somente quando a parcela da receita bruta anual exceder 5 milhões, agora com essa nova IN já está falando em receita bruta acima de 1.250.000 por trimestre, ou proporcional no caso de início ou término durante o ano. Então essa IN veio para fechar as lacunas que nós tínhamos de dúvida. Mas, concentrando aqui na Lei Complementar 224. Então, a Lei Complementar 224, ela, em específico para o lucro presumido, majora a alíquota do percentual de presunção. Pois bem, vencido isso aqui, nós avançamos agora um pouquinho com este decreto. Mas por que existe um decreto, Rômulo? Qual o motivo de nascer um decreto? Lá no artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Complementar 225, tem um comando para que o Poder Executivo Federal regulamente
essa lei complementar, inclusive para orientar os contribuintes acerca de cada incentivo e benefício reduzido. Por isso, nasceu esse decreto, 12.808. 3 dias depois, um pouquinho na véspera ali do ano novo, 29 de dezembro de 2025, foi publicado esse decreto. E ele regulamenta o que está na Lei Complementar 224. E aí, neste decreto, nós temos o artigo 15, que dá um comando para a Receita Federal se manifestar. O artigo 15 diz, o ministro, isso lá no decreto 12.808, o ministro de Estado da Fazenda regulamentará o disposto neste capítulo. E aí ele diz, parágrafo único, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, deverá orientar os contribuintes sobre cada incentivo e benefício reduzido. Por conta disso, nasceu a IN 2305, de 31 de dezembro. Foi publicada no dia 31 de dezembro mesmo, gente. É brincadeira um negócio desse. No dia 31 de dezembro, publicou-se essa norma. Então, observe, saiu uma lei complementar depois do Natal, 3 dias depois saiu um decreto e 2 dias depois ainda saiu uma instrução normativa. É notório que elas estavam sendo construídas juntos, cada um dentro da sua competência, mas elas estavam sendo construídas em conjunto. Pouquíssimos dias foi saindo as legislações posteriores. Mas por que eu estou batendo nessa tecla que eu estou falando de lei complementar, estou falando de decreto, estou falando de instrução normativa? Uma coisa eu posso te dizer aí, na minha jornada de experiência em consultoria, em assessoria, perícia, é fato. Cuidado com essas legislações posteriores. Acabou de sair essa IN. Em seguida, já saiu outra IN, que é a IN 2306, no começo de 2026. Já alterando essa IN que acabou de ser publicada. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Dentro desse contexto que eu estou construindo, eu preciso construir isso aqui com você, para você entender toda a dinâmica e a polêmica que se causou por causa disso. Todas as vezes que você for estudar essa norma, você tem que visitar isso aqui. Lei Complementar 224, Decreto 12.808 e IN 2305, já com atualizações da IN 2306. Ufa! Rapidamente, uma enxurrada de legislação. E elas se complementam. Mas o que eu quero que você extraia disso aqui? Eu preciso aqui de toda a atenção sua agora. Eu vou tirar esse compartilhamento, eu quero que você preste toda a atenção em mim agora. Pare o que você está fazendo, que eu espero que você já não esteja fazendo outra coisa. Mas se você estiver ocupado, dá uma paradinha. 100% aqui em mim agora. Um problema grave que nós temos em toda essa legislação brasileira. Vou me restringir à legislação tributária. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, se restrinja aí na instrução normativa e se dá por satisfeito. Nunca, jamais, em hipótese alguma, visite o decreto e fique satisfeito só com o que você lê no decreto. Sabe por quê? Muitas vezes, a principal legislação, lei complementar, que no caso é a 224, é alterada e não atualiza um decreto e não atualiza a instrução normativa a tempo. Aí você vai lá no texto da instrução normativa, parece estar em vigor, mas já não está valendo mais. Deveria ter um taxado naquele texto, porque a lei complementar já foi alterada. Muitas vezes, não tem nenhum taxado. Você estuda aquilo como se estivesse valendo, só que a lei já foi alterada. Decreto também é campeão de bilheteria em acontecer isso. A lei muitas vezes é alterada, o decreto fica desatualizado. Então, muito cuidado. Ah, Rômulo, então você está querendo dizer, você pediu toda a minha atenção, você pediu para eu parar tudo para dizer que eu não devo estudar IN ou decreto? Não, não extraia essa leitura do que eu estou te dizendo. Eu quero que você faça a seguinte leitura. Todas as vezes que você for estudar uma instrução normativa ou decreto, que é muito importante, que muitas vezes é uma regulamentação ou edição de norma,
você dá uma visitada na lei que deu origem a essas informações e vê se está em vigor aquilo que você está estudando. É isso que eu quero que você extraia, para você não ser vítima de um equívoco. E não tem nada mais desconfortável do que você dar uma notícia para o cliente que aquilo é diferente, que houve uma interpretação assim, aí começa a colocar justificativa. Portanto, resumindo aqui agora, voltando 100% aqui, ó, no material, muito cuidado, todas as vezes visitar as normas, passe pela aquela que deu origem. Mas esse estudo de hoje que nós estamos fazendo requer sempre trabalhar com essas 3 normas em conjunto. E agora, avançando um pouquinho, eu quero te falar sobre um princípio que faz você entender muitas vezes por que aquela norma é publicada lá na época que você está descansando com a família, você está fazendo alguma coisa aí que não seja estar no escritório no final do ano, seu recesso. Por que muitas normas são publicadas ali voando no final do ano? Porque nós temos princípios constitucionais que regem sobre a validade daquela majoração de alíquota, aquele aumento de carga tributária. Nós temos 2 princípios. O princípio da anterioridade anual, que está lá na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 3º, a linha B, que diz que o tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. E temos um outro princípio da anterioridade nonagesimal, artigo 150, inciso 3º, igual ao anterior, a linha C, também da Constituição Federal. Diz que, além do exercício seguinte, além de obedecer à anterioridade anual, é preciso respeitar o prazo de 90 dias da publicação da lei. Para o imposto de renda, basta cumprir a anterioridade anual. Para a CSLL, que é uma das contribuições sociais existentes na nossa legislação, além de cumprir o princípio da anterioridade anual, tem que respeitar também a anterioridade nonagesimal, que é 90 dias. Então, para imposto de renda, basta que seja publicada no ano anterior, que foi o que aconteceu. Por isso que essa norma já está valendo desde 1º de janeiro de 2026 para o IRPJ. Para a CSLL, só vai começar a valer a partir de 1º de abril, porque tem que respeitar o princípio da anterioridade anual, que é o exercício seguinte, já está cumprindo. Foi publicado em 2025, então vale em 2026, mas tem que respeitar 90 dias, então só a partir de abril. Ou seja, imposto de renda a partir do 1º trimestre, contribuição social sobre o lucro líquido a partir do 2º trimestre. É básico, mas é essencial isso aqui. Nessa altura do campeonato, nós somos assim alvejados com um excesso de novidades. Não tem nada básico, tudo é muito importante. Por isso eu fiz questão de deixar isso aqui registrado para você. E RPJ já vale agora a partir do 1º trimestre. CSLL só a partir do 2º trimestre. Então o sistema vai te entregar isso, mas é importante você estar apto a verificar se o sistema está fazendo de maneira correta, dentro da norma. Vencido isso aqui, eu agora faço inevitavelmente um comparativo panorâmico, do jeito que você está observando aqui agora. Eu vou sair de cena, vou deixar agora só o slide para você conseguir ler com mais propriedade. E aí você observa um comparativo das 3 normas. Lei Complementar 224, Decreto 12.808 e a IN 2305. Esse texto que não tem nenhuma marcação são textos praticamente idênticos. Então, o que a Lei Complementar 224 trouxe, o decreto manteve, sem detalhamento, e a IN, ela detalhou a partir do parágrafo 1º. Mas eu preciso fazer um comentário com você com base na Lei Complementar 224, antes da gente avançar. O que diz o artigo 4º, parágrafo 5º? O caput do artigo 4º diz: os incentivos e benefícios federais de natureza tributária são reduzidos na forma desse artigo. Os incentivos e benefícios, partindo do princípio que o lucro presumido é tratado como benefício, se reduz benefício, aumenta a carga tributária. Então, o que o legislador diz no parágrafo 5º? No caso do regime de lucro presumido, previsto nos artigos 25 e 26 da Lei 9.430, de 96,
O acréscimo previsto no inciso 7º do parágrafo 4º deste artigo, que é majorar em 10% a alíquota de presunção, somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de 5 milhões no ano calendário, aplicando-se o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitindo o ajuste nos períodos subsequentes, o acréscimo proporcionalmente às receitas de cada uma das atividades. Isso aqui estava na Lei Complementar 224, o decreto manteve, a IN copiou essa redação, copiou no modo de dizer, editou trazendo o mesmo entendimento e começou a trazer detalhes no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, só que logo em seguida nós levamos uma rasteira através de uma nova instrução normativa que saiu, que é justamente o nosso, o nosso diferencial aqui em te entregar esse conteúdo com máxima velocidade, considerando essa instrução normativa, já atualizando a IN 2305. Então, o que era antes redação da IN 2305 em relação aos parágrafos 1º e 2º, como você pode observar, na IN 2306, isso foi suprimido e nós tivemos nova redação, com novos detalhes, diferente daquilo que você tinha compreendido até então. Então, olha que situação. Eu tive que dedicar deste conteúdo que eu estou te entregando uma parte dele para falar das normas. Não podia ser diferente disso hoje, gente. Não tinha como ser diferente. E se eu não passasse por essas normas junto com você, você ia ficar naquela do aqui sempre foi assim. Você ia saber fazer sem entender por quê. Mas agora eu estou te entregando tudo, do começo ao fim. Por isso eu precisei visitar a Lei Complementar 224, Decreto 12.808. Precisei comentar com você da IN 2305 para você entender as mudanças da IN 2306 na anterior. A 2305 vai continuar valendo, ela não foi revogada, ela continua valendo, só que ela sofreu alterações com a IN 2306. Então agora é hora de a gente focar nessas novidades e entender o cenário daqui para frente. Lembrando, IRPJ a partir do 1º trimestre, contribuição social a partir do 2º trimestre de 2026. Então, se restringir ao limitador de 5 milhões anual é perigoso. Porque se a sua empresa já excede 1.250.000 por trimestre, ela já faz jus, ela já está no páreo para concorrer à majoração de alíquota. Inevitavelmente, eu preciso comentar contigo isso aqui, ó. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação do limite anual de que trata o CAPT, o limite deve ser distribuído proporcionalmente entre os períodos de apuração trimestrais, permitindo os ajustes nos trimestres subsequentes do mesmo ano calendário. Isso já estava na lei complementar. O acréscimo deve ser aplicado proporcionalmente às receitas auferidas em cada atividade. Parágrafo 2º. O limite proporcional de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º, correspondente a 1.250.000 por trimestre e deve ser verificado considerando a receita bruta do respectivo trimestre. Então, ele não fala em somar trimestre, sempre do trimestre. Parágrafo 3º. No trimestre em que a receita bruta for superior ao limite proporcional previsto no parágrafo 2º, deverá ser aplicado o percentual de presunção de RPJ da CSLL, acrescido em 10%. Gente, são detalhes que fazem a diferença. Olha aqui comigo, ó. Na IN anterior, na forma que estava antes, falava acrescido de 10%. Então significa dizer que 8 iria para 18, 32 iria para 42. Esse era o entendimento que se extraía. Agora a Receita Federal ajustou para não ter mais dúvidas. Acrescido em 10%, tá? Então é uma correção significativa, pequena, mas tem um poder de fogo muito grande. Sobre a parcela da receita bruta que excedeu o referido limite. Parágrafo 4º. No trimestre em que a receita bruta foi inferior ao limite proporcional previsto no parágrafo 2º, que é 1.250.000, a diferença pode ser considerada para fins de apuração do limite aplicável aos trimestres subsequentes do mesmo ano calendário. Eu peço desculpas mais uma vez, eu estou aqui colocando todos os holofotes nesse pedido de desculpa. Inevitavelmente, eu precisei visitar aqui, porque daqui para frente vai ficar mais denso ainda. Acredite,
Se você se perdeu aqui em algum momento, claro que este conteúdo que eu estou te entregando aqui com muito carinho, com muito cuidado, ele não dispensa você de visitar essa norma e ler no melhor momento do teu dia para você absorver esse conteúdo, tá? Você tem que visitar essa norma, digerir esse conteúdo aqui gradativamente. Vou deixar aqui a explicação, vou deixar exemplos. Pode ser que você se sinta, de repente, uma pequena frustração. Caramba, é muita coisa, eu não consegui entender tudo. Volta, visita, assiste de novo para você ter a tranquilidade que você precisa. Só é denso, não é difícil. Porque o que eu li para você aqui agora, nós vamos usar mais na frente, lá no parágrafo 1º ao 4º, do artigo 15, nós vamos usar de novo. Então você tem que ir embora desse encontro aqui hoje com esse artigo 15 na cabeça. Artigo 15 IN 2305. Artigo 15 IN 2305. Você tem que ir embora desse conteúdo aqui hoje com isso na cabeça. Lembrando que é o artigo 15 já atualizado com a IN 2306. Ufa, calma, respira, mantém a pressão. Só guarda isso hoje, leva isso hoje. Artigo 15 da IN 2305, atualizado com a IN 2306. Porque nós vamos bater nessa tecla aqui agora. Eu tive que te contar toda a historinha para chegar aqui agora, na cereja do bolo. Artigo 15 da IN 2305. Parágrafos 1º ao 4º, eu trato algumas novidades mais para frente. Avançando um pouquinho no conteúdo, ainda no artigo 15 da IN 2305, atualizada com a IN 2306. Neste momento você está vendo sua tela, eu não estou aparecendo para você, porque de fato é um conteúdo muito denso e eu não vou fazer a leitura disso aqui agora. Calma, não sofra. Mas mais para frente, quando eu for colocar os exemplos, eu vou passar item por item. Eu quero que você guarde aqui esses itens aqui, ó. Primeiro, segundo e o terceiro. Esses 3 itens, você precisa agora olhar para eles. Você tem que fazer uma selfie com esse texto que eu coloquei para você e publicar nas suas redes sociais e fazer barulho, porque esses 3 incisos do parágrafo 5º, de onde? De um tal de artigo 15 da IN 2305 que você já deve ter ouvido falar aí. Pois é, esses 3 incisos dentro do parágrafo 5º, eles realmente são densos. E aí que eu digo para vocês, poxa, o lucro presumido era tão tranquilo. Era. Isso é passado, com certeza. Porque essa nova redação aqui vai agitar um pouco a nossa rotina, sem se assustar. Tem exemplos ali passo a passo. Eu peguei cada inciso desse dentro do parágrafo 5º e montei um esqueminha prático para você assimilar com mais tranquilidade. Tá bom? Mas vamos lá. Avançando aqui agora um pouquinho, dentro dessas novidades do artigo 15, nós temos mais 3 parágrafos. Ó, parágrafo 6º, 7º, 8º, mais 4 parágrafos. 6º, 7º, 8º e 9º. O parágrafo 6º ele vai falar que se aplica às atividades diversificadas. Isso já estava lá na lei complementar. Parágrafo 7º ele diz que se você pagar mais no ano, eu estou falando em português já para você, tá? O parágrafo 7º diz que se você pagar mais do que é devido no ano, você vai poder pedir restituição ou compensação via invocação do mal. É isso mesmo, via perticomp. Na forma da legislação aplicável, até onde eu me recordo, é via invocação do mal, via perticomp. Como assim, Romulo? Por que você está falando em invocação do mal, perticomp? Ai, que coisa horrível. Não estou aqui para assustar, longe de mim. Você ir direto ao ponto. Toda vez que você manda uma perticomp, você está chamando a Receita para fiscalizar. Quem não deve, não teme. Quem deve, não mande perticomp. É mais ou menos isso. Por isso que eu tento ser cuidadoso na forma de colocar, mas tem coisas que não dá para ser carinhoso. Toda vez que você manda uma perticomp pedindo restituição, por exemplo, você está chamando a Receita para fiscalizar. Porque na IN da perticomp diz que será feita uma verificação de débitos. Se tiver débito, aquele pedido vai compensar de ofício naquele débito lá, né? O teu crédito que você está pedindo de volta vai ser utilizado para compensar lá. Então, sem sofrimento, sem delongas, só quero que você lembre. E toda vez que você tiver sobra de RPJ CSLL, vai ser objeto de restituição via perticomp.
tá bom? Até o presente momento. Parágrafo 8º, o crédito de que trata o parágrafo 7º será acrescido de Selic. Tudo bem, isso aí já é uma norma padrão. Parágrafo 9º. No início ou encerramento de atividades no curso do ano calendário, o limite anual deverá ser calculado proporcionalmente, considerando o número de meses do trimestre efetivamente em atividade, multiplicando pelo limite estabelecido no parágrafo 2º, que é 1.250.000. Isso foi bom ter vindo com a IN 2306, que quando era 2305 nós não tínhamos esse parâmetro, se iria existir proporcionalidade por trimestre. E aqui nós já temos essa resposta, tá bom? Então, vencido isso aqui, eu tive que visitar isso aqui, porque isso aqui é o que vai mudar a sua vida daqui para frente no presumido, a sua forma de enxergar o presumido daqui para frente. Inevitavelmente, tá? Então, agora avançando mais um pouquinho, eu vou para a parte operacional do negócio agora. Vou deixar mais didático, mais dinâmico agora daqui para frente, tá? Mais visual. Então, passando pela fórmula do lucro presumido, não tem como eu deixar de visitar isso aqui, né? Essa formulinha, eu fiz assim um esqueminha prático com as minhas palavras, só para a gente enxergar o que a Lei Complementar 224 mudou. Então, a fórmula do lucro presumido, eu pego a receita bruta da venda de bens e serviços, faço as deduções que a legislação me admite, aplico a alíquota de presunção, chego no lucro da atividade. Ainda não é o lucro presumido. Eu adiciono as outras receitas, por exemplo, receitas financeiras, né? Um ganho de capital, um brinde recebido, todas essas outras receitas eu adiciono, ela vai 100% para a base de cálculo. Aí eu chego no meu tão conhecido lucro presumido. Aplico a alíquota de 15% e o adicional de 10% quando a minha base de cálculo exceder os 20.000 multiplicado pelo número de meses. No caso de um trimestre, estamos falando em 60.000. Chego no meu IRPJ a recolher. Daqui eu vou deduzir as retenções, vou chegar no meu IRPJ pagar líquido e segue o baile, né? Pois bem, o que nós temos aqui é que a Lei Complementar 224, ela diz quando essa receita bruta for acima de 5 milhões. Não é lucro da atividade, não é lucro presumido. Por isso que eu tive que deixar mais visual. Porque talvez se eu só falasse, você não conseguiria enxergar como eu gostaria. E eu gostaria que você tivesse uma visão bem ampla, tá? Receita bruta é que é o limitador dos 5 milhões. E em quais dessas alíquotas aqui, eu falo em 3 alíquotas aqui, tá? Alíquota de presunção, alíquota do imposto de renda e do adicional. Em qual dessas alíquotas que nós temos a majoração em 10%? Aqui. Alíquota da presunção. É aqui que nós temos o ataque da majoração. Tá bom? É isso que eu precisava deixar visualmente compreensível para você. Em outras palavras, o que eu quero dizer é isso, ó. O IRPJ são esses percentuais que existem hoje. E eles, majorados em 10%, vão ficar nesses números aqui. 1,6 vai para 1,76, 8% vai para 8,80, 16 vai para 17,60, 32 vai para 35,20 e 38,40 vai para 42,24%, que é as ESC, né? Empresas Simples de Crédito. Contribuição social, 12 vai para 13,20, 32, 35,20, igual ao imposto de renda, e 38,40 vai para 42,24, igual ao imposto de renda. Então, esses são os percentuais que serão majorados em 10% quando a receita bruta no ano calendário exceder 5 milhões ou no trimestre exceder 1.250.000, considerando ainda a sua proporcionalidade quando for um período menor que o trimestre. Então, não é a alíquota de 15% que sofreu alteração, não é o adicional de 10% que sofreu alteração, é a alíquota de presunção. Agora, diante disso, a gente consegue avançar ainda com mais propriedade. Então, coloquei um exemplo aqui muito clean para você, do antes e depois da Lei Complementar 224. Um exemplo realmente bem panorâmico, sem adentrar nos pormenores ali, vou pegar na calculadora para ver se bate. Não tenho esse objetivo aqui contigo agora. Eu só quero que você tenha uma visão macro do antes e depois da Lei Complementar 224. Tá? Então, eu separei em 2 colunas, ó, antes e depois. O antes, vamos lá, considerando um faturamento anual de 8 milhões.
Eu tenho a alíquota de presunção para esse meu cenário de 32%, então eu tenho uma alíquota de presunção de 2.560.000. Meu IRPJ, a alíquota de 15% sobre esse valor. O meu adicional, considerando os 240 mil, vou chegar no valor de 232 a recolher. E a minha CSLL, 9% de 2.560. Pois bem, cheguei numa carga tributária de RPJ CSLL de 846,400. Uma carga tributária efetiva de 10,58. Depois da Lei Complementar 225, um faturamento de 5 milhões e o excedente a 5 milhões já vai para o percentual majorado. Então a gente já tem essa divisão. Presunção de 32, eu vou aplicar sobre 5 milhões, deu 1.600.000. Presunção de 35,20 é o que excede, no caso, os 3 milhões. Então, sobre 3 milhões, eu aplico 35,20. 1.056. Presunção total, 2.656. Observe que já ficou maior do que antes. Claro, com certeza, eu majorei a alíquota. Então, o meu IRPJ e CSLL sofreram alterações também no valor, né? Então, aqui deu um total de 879,40. A carga tributária efetiva foi para 10,99, ou seja, uma diferença, né, um aumento de 3,86 na carga tributária final. Né? Isso, levando em consideração uma empresa que fatura 8 milhões, é um número considerável, não podemos desprezar isso. É importante entender que toda a economia, em que muitas empresas já trabalham já no limite, 3,86 não podemos descartar. Então, de repente, vale a pena até reestudar ainda para esse ano, reestudar um lucro real. Nada, né? Ah, não, eu quero ficar no presumido, que o lucro presumido é mais tranquilo. Você vai perceber que ele está mais complexo daqui para frente. Mas vamos lá. Lá no final você chega às suas conclusões. Vamos avançar aqui então agora um pouquinho, porque agora eu vou chegar no exemplo aqui. Esse exemplo que você está vendo aqui agora é sob a ótica da Lei Complementar 224 e do Decreto 12.808. Não é o que está sendo aplicado agora pela IN 2306, tá bom? Mas eu deixei aqui no material para construir o raciocínio. Quando a Lei Complementar 224 e o decreto foram publicados, o entendimento que se tinha é que você ia acumulando trimestre por trimestre. O faturamento aqui, por exemplo, no primeiro trimestre, tá? Só para exemplificar, para contextualizar isso aqui para você. No primeiro trimestre, a empresa faturou 1.600.000. O entendimento que se tinha lá no começo era que você iria proporcionalizar por trimestre. Então, aqui, 1.250.000 fica dentro dos 32, e 35,20, que é o excedente, 350.000. Aí você calcularia a base de cálculo, o IR e a contribuição social sobre o lucro líquido. Nos outros trimestres, você ia acumulando. Isso me faz lembrar muito aquela retenção dos 465, PIS, COFINS e CSLL, que quando atingia lá 5 mil no mês, tinha retenção. Aí se acontecesse outro pagamento dentro do mesmo mês, você somava, descontava. Era assim um acompanhamento de perto, assim. É igual, né, a gente brinca assim, é igual quando você está fazendo um pão de alho. Piscou, queima o pão de alho. É mais ou menos isso aqui. Assim como tinha naquela retenção dos 4,65, você ia acompanhando a cada pagamento. Era terrível. E aqui a proposta também inicial era terrível, era você ir acompanhando a evolução. No segundo trimestre, 2.800.000, então até 2,5 milhões dentro dos 32, o excedente 35,20. E assim você ia nos outros trimestres. De forma que, observe um número aqui importante, ó, 8 milhões. Esses 8 milhões, vou voltar no slide anterior, tá? Esses 8 milhões é justamente o exemplo que eu fiz aqui anteriormente, tá? Num cenário anual. Então, se a gente observar aqui, sob a ótica da Lei Complementar 224 e o decreto, eu chego no mesmo número, porém, até 5 milhões é 32 e o excedente 35,20. Só que observe um detalhe aqui, ó. Se você fizer aí na sua calculadora, somar 350 mais 1.550.000 mais 1.550.000, excede os 3 milhões
Por isso que nós temos uma redução aqui, ó, de R$ 50.000. Tá? Então, nós temos uma redução proporcional, que faz com que, naturalmente, o seu imposto de renda seja ajustado aqui no quarto trimestre. Essa era a visão da Lei Complementar 224. Aí veio, avançando mais um pouquinho, isso já não está sendo utilizado mais, tá? Aí veio a IN 2305. E na IN 2305 era muito nítido quando falava que só teria majoração de alíquota quando a receita no ano ultrapassasse os 5 milhões. Enquanto não ultrapassava, ficava sempre em 32. Olha esse exemplo, ó. 1.600.000 dentro, mesmo que no trimestre seja superior a 1.250.000, bom, mas se no ano não excedeu, então vai ficar dentro dos 32. No outro trimestre, 2.800.000, quanto é que é acumulado no ano? 4.400, está dentro dos 5 milhões, então fica 100% dentro dos 32. E aí aqui o desenvolvimento do cálculo do IR da CSLL, tá? Mais importante a gente se apegar aqui. No terceiro trimestre já excedeu os 5 milhões. Opa! Excedeu 5 milhões, ó. Até o trimestre anterior tinha 4.400. Esse trimestre eu faturei 2.400. Então, até 600.000, que é o que é até dentro dos 5 milhões, né? De 4.400 para 5 milhões, falta 600.000. O restante desse faturamento vai para 35,20. O quarto trimestre já vai 100% em 35,20. Essa era a ideia da IN 2305. Aí chegou quem? IN 2306. Mudando mais um pouquinho isso aqui, tá? Agora, esse aqui. Você vai tirar um print, você vai fazer uma selfie, vai postar na rede social, vai marcar o CRC, a Escola Técnica CRC Paraná. Vai fazer barulho agora. Porque esse aqui é o que está valendo, com base na IN 2306. Então, o que diz a IN 2306? Pois bem, ela diz que você vai fazer por trimestre obedecendo o limite proporcional. Então, se no trimestre já exceder 1.250.000, já tem a majoração. Mas se não exceder, você vai ficar com uma gordurinha para usar no trimestre seguinte, que é justamente o que eu te mostro aqui agora. Venha no número aqui comigo que você vai entender. Mas lembra que eu falei para você lá naquela parte onde tinha lá um conteúdo grifado em amarelo, marca-texto? Eu falei, olha, artigo 15 da IN 2305. Eu bati nessa tecla. Você tem que levar essa IN contigo hoje. Parágrafos 1º ao 4º. Traz justamente isso aqui que eu estou conversando agora contigo. Então vamos lá. O primeiro trimestre, a receita bruta foi de 1 milhão. Não ultrapassou 1.250.000. Então o que aconteceu? Os 250 foi como crédito para o próximo trimestre. Mas vamos lá, ainda no primeiro trimestre. Vou utilizar quanto? 32%. Show. Tranquilo. Segundo trimestre, a empresa faturou 1.600.000. Limite proporcional, 1.250.000. Só que eu tenho uma gordurinha que sobrou do primeiro trimestre, ó, 250.000. Então, o meu limite no segundo trimestre é 1.500.000. Olha que legal, hein? Bom, eu faturei 1.600.000 e meu limite é 1.500.000. Então, até 1.500.000 eu vou em 32. O que excedeu isso aí até o valor do faturamento vai para 35,20. Que show! Isso aí, terceiro trimestre. 1.200.000. Atingiu 1.250.000? Não, sobrou 50.000 para você usar no próximo trimestre. Então, esse 1.200.000 fica dentro dos 32. Quarto trimestre, 1.400.000. Opa, esse aqui excedeu 1.250.000. Só que você tem 50.000 que sobrou do trimestre anterior. Ô, Roma, eu não poderia trazer esses 250.000? Não, que ele não é cumulativo até o quarto trimestre, tá? Ele só iria se você não tivesse nada naquele trimestre lá que você usou. Então aqui 50.000 veio de gordurinha do trimestre anterior, então o meu limite para esse quarto trimestre é de 1.300.000. Eu faturei 1.400.000, então 1.300.000 dentro do C2, e o que excedeu a isso vai para o 35,20. Caramba, agora ficou bem mais exigente, né? Que você tem que fazer um acompanhamento bem mais próximo.
Só que agora a gente começa a entrar na zona de perigo, tá? Essa aqui é a visão geral. Então, isso aqui é o que está valendo. Quando você tiver com esse material em mãos, você escreve aí, ó, valendo. Sob a ótica da IN 2306, artigo 15, parágrafos 1º ao 4º, isso aqui é o que está valendo. O que eu coloquei de exemplo da IN 2305 e da lei complementar e do decreto não estão sendo utilizados. Esse aqui agora é o que está valendo. Perfeito? O que eu construí contigo foi a evolução. Então, deixa muito claro para você não ser vítima disso aqui daqui para frente. Tá? Isso aqui é muito importante para você não ser a próxima vítima e, de repente, ter que se deparar com uma situação aí que requer um cálculo retroativo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, eu deixo aqui muito bem desenhado contigo esse cuidado que você deve ter. Mas agora, avançando um pouquinho no material, você vai ter agora os pormenores. Lembra que eu coloquei um slide com todo o texto em marca-texto, bem denso, assim, com bastante parágrafos? Pois é. E aí eu falei para você naquela ocasião, eu até anotei para você ali no meu material, que nós temos 3 incisos dentro do parágrafo 5º. Aqui, ó, artigo 15, parágrafo 5º, inciso 1º. É dele que eu vou falar aqui agora. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Não vou ficar fazendo muita conta, só quero te transmitir a ideia. Eu preciso te transmitir essa ideia aqui, em português. Então ele diz o seguinte, lá no inciso 1º do parágrafo 5º. Na hipótese de a receita bruta acumulada ser inferior ao limite anual, então vamos lá, olha lá. A receita bruta ser inferior ao limite anual. Tá aqui, ó. A receita bruta acumulada no ano, 4.900.000. Mas observe que nos trimestres aqui eu excedo 1.250.000, eu excedi. Eu calculei com majoração de alíquota. Só que no ano eu não ultrapassei os 5 milhões. Ué, então quero esse meu dinheiro de volta. É isso que esse inciso aqui dá de ideia para você. Bom, você pagou a mais, você antecipou desnecessariamente, vai pegar de volta. Então, o que diz aqui a legislação nesse caso? Não incidirá o acréscimo de 10% no último trimestre. Então, esse quarto trimestre faturou 600 mil, já não vai nem usar a alíquota majorada, vai usar só a alíquota original. Aí a pessoa jurídica poderá recalcular o IRPJ CSLL dos trimestres anteriores sem o acréscimo. Então, esses 3 trimestres aqui, em que você calculou, aliás, desculpa, esses 2 trimestres você utilizou a alíquota majorada. Você pode recalcular sem usar a alíquota majorada. E essa diferença você vai poder pedir de volta. Como pedir de volta? Deduzir a diferença apurada do IRPJ da CSLL no último trimestre. Então, quando você for pagar imposto de renda sobre esses 600 mil aqui, que você vai pagar com a alíquota original, você vai poder deduzir ainda a diferença que você pagou dos trimestres anteriores. Então, um esqueminha prático. Receita anual não ultrapassa o limite legal de 5 milhões. Acréscimo aplicado durante o ano não se confirma ao final, então você tem que pegar de volta. Último trimestre sem majoração e o que foi pago a maior, vamos chamar de a maior, dos 2 primeiros trimestres, que foi com a majoração, você pode utilizar ele aqui no quarto trimestre, deduzir no quarto trimestre. Tá? Então a gente guarda isso aí como atenção. Então observe, mesmo que o teu cliente não ultrapasse os 5 milhões no ano, pode ser que ele concorra à majoração de alíquotas intermediárias e no final você deduz lá no quarto trimestre. Agora vamos para o inciso 2º. Aqui, ó. Artigo 15, parágrafo 5º, inciso 2º. Eu falei do inciso 1º, agora falando do inciso 2º. O que diz o inciso 2º? Na hipótese de a receita bruta acumulada do ano anterior ser superior ao limite anual, tá aqui, ó. Vamos lá, receita bruta acumulada no ano excedeu os 5 milhões, 5 milhões e 100. Então, o que eu fiz aqui nessa tabelinha? Receita do trimestre, acumulada no ano, o que excedeu, razão e razão versus excedente. É isso aí, vamos entender o que o inciso 2º propõe. Então, ó, quando a receita bruta acumulada no ano ser superior ao limite anual, tá aqui, 5 milhões e 100, e a parcela excedente
foi inferior ao somatório das parcelas excedentes anteriores ao último trimestre do ano calendário. Bom, o que o legislador está querendo dizer aqui? Que pode ser que mesmo você excedendo 5 milhões, o excedente anual aqui, que no caso é 100 mil, ó, o que passou de 5 milhões aqui foi 100 mil. O que o legislador está querendo dizer? Que o excedente dos trimestres, observe, o que eu excedi em cada trimestre? 250 mil no primeiro trimestre. Como assim 250 mil, Rômulo? É que a receita do trimestre foi 1 milhão e 500. Eu excedi 250 mil o limite proporcional. No segundo trimestre a mesma coisa, no terceiro trimestre eu ultrapassei 150 mil. Então, no ano, o meu excedente por trimestre totalizou 650 mil. Só que no ano, o meu excedente é só 100 mil. Então, para que eu vou pagar imposto de renda e CSLL sobre a alíquota majorada sobre 650 mil, sendo que no ano eu só excedi 100 mil? O que o legislador me propõe? Ele fala para você, diz, não incidirá o acréscimo em 10% no último trimestre. Então, esse último trimestre eu já vou pagar sem majoração de alíquota, porque eu já paguei a mais. Sobre os 3 primeiros trimestres, eu já paguei sobre 650 mil. Eu nem precisaria pagar. Então, no último trimestre, só que eu só fico sabendo que eu não vou precisar pagar no último trimestre, né? É uma caixinha de surpresas. O que vai acontecer no quarto trimestre? Não sabemos, só chegando lá para saber. Então, o que diz a legislação? Que não incidirá o acréscimo de 10% já no quarto trimestre, que é o meu caso aqui, tá? A pessoa jurídica poderá recalcular o IRPJ e CSLL devidos com acréscimo de 10% naquele trimestre em que tal acréscimo tiver sido aplicado. Hipótese em que deverá apurar a razão entre a parcela excedente de cada trimestre e o limite proporcional foi excedido. Tá aqui, ó. Tá aqui. Foi justamente o que eu fiz. Eu peguei 250 mil e vi quanto ele vale de 650, 38%. Os outros 250 mil do outro trimestre, dos 650 mil excedente, equivale a 38,46 também. Do último, 150 mil, equivale a 23%, 23,08% do excedente trimestral. E aí eu pego essa proporção e falo o que a legislação diz, ó. Calcular o produto entre a razão de que trata o inciso 1 e a parcela da receita bruta, está aqui, nós já fizemos. Efetuar o recálculo considerando como parcela excedente o limite proporcional, que é 38,46 e 23,08, e apurar a diferença em relação aos valores devidamente apurados, em qual poderá ser deduzido o IRPJ e CCLL devido no último trimestre. Resumidamente, eu vou pegar essa razão aqui, esse percentual, e vou aplicar sobre o excedente anual. Então, observa, eu deveria ter pago lá no primeiro trimestre sobre 38,460, mas eu paguei sobre 250, a majoração de alíquota. No segundo trimestre, eu deveria ter pago, só que eu só fico sabendo disso no quarto trimestre, como eu te disse. No quarto trimestre, no segundo trimestre, eu deveria ter pago, considerando essa razão, de 38.460 sobre a majoração. Eu paguei sobre 250. No último trimestre em que eu paguei sobre o excesso, eu paguei sobre 150 mil. Mas, na verdade, eu deveria pagar sobre 23.080. Essa diferença você pode recalcular e deduzir aqui já no quarto trimestre, quando você for recolher sobre 32%. O legislador está querendo dizer o seguinte: quando o excesso anual é menor que a soma dos excessos trimestrais, o último trimestre não sofre majoração e os trimestres anteriores são ajustados proporcionalmente com a compensação no último trimestre. É denso. Deixei o máximo em português possível aqui para você neste cenário. E agora avançando para o último cenário dentro disso, inciso terceiro. Eu falei inciso primeiro, segundo, agora eu vou falar do terceiro. O legislador diz: na hipótese de a receita bruta acumulada no ano calendário ser superior ao limite anual, tá aqui, ó, receita bruta acumulada superior ao limite anual. Eu excedi 350 mil, tá aqui, neste meu exemplo.
e a parcela excedente correspondente for superior ao somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do mesmo ano calendário, a parcela excedente será limitada à diferença entre a parcela da receita bruta acumulada do ano calendário que excedeu o limite anual e o somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do ano calendário. Ufa, vamos lá mais um pouquinho. O parágrafo 6º e 7º, ele traz aqueles detalhes que eu comentei com você, de presunção, e se for pago a maior, você pede restituição ou compensação via invocação do mal, né, via perdi-comp. Então, se apegando aqui ao texto do inciso 3º, o que o legislador está dizendo? Que nesse caso aqui, a receita bruta acumulada no ano excedeu em 350 mil. Só que nos trimestres anteriores, nós não tivemos excesso. Nós não tivemos excesso. Bom, então o que ele diz? A parcela excedente do último trimestre não pode ultrapassar o excedente anual efetivo. O que o legislador está querendo dizer? Se eu pegar aqui 1.800.000 e aplicar a proporção de 1.250.000, boa parte dela iria para 35,20. Só que o legislador diz assim, não. Se só excedeu 350 mil no ano, é esse número que vai para 35,20. E o restante fica em 32. Então aqui é o único momento em que você vai ver pagando 32% sobre um valor acima de 1.250.000, que é no quarto trimestre, o momento em que existe o ajuste. No ajuste, que é o quarto trimestre, o legislador diz, se a parcela do excedente anual, né, for diferente, nesse caso aqui, ó, for superior, então só esse valor que vai para 35,20. O restante fica dentro dos 32%. Ou seja, último trimestre não deve absorver mais do que o limite anual. Por isso que só até o limite anual vai para 35,20. O restante fica dentro dos 32,5. Resumo desses 3 incisos que nós passamos. O legislador quer que você lá no quarto trimestre faça o ajuste do ano. Sabe um exemplo bem clássico disso? Aquela antecipação de recolhimento de imposto de renda. A legislação permite você antecipar. No primeiro mês você recolher, no segundo, no terceiro. Só que no terceiro você faz uma apuração geral e deduz o que foi recolhido antes, né? Não estou nem falando de divisão em cota, estou falando de antecipação do IRPJ do trimestre. Aqui é muito parecido. Você passa 3 trimestres pagando sobre excedentes e no quarto trimestre você vê, se já pagou a mais, deduz. Se não pagou, é limitado ao acréscimo anual, né, ao excedente anual. Basicamente isso. Todo o ajuste acontece no quarto trimestre. Perfeito? Tentei deixar o máximo em português aqui, só não coloquei mais números com apuração de R e CSLL para não ficar mais denso do que naturalmente é. E como eu disse lá atrás, você agora vai precisar revisitar esse conteúdo para você conseguir compreender detalhe por detalhe. E o que eu fiz? Qual foi a proposta que eu tive agora no final? Coloquei detalhe por detalhe com exemplo, para você realmente ser referência nessa matéria. E não menos importante, eu encerro a nossa apresentação com um conteúdo assim que talvez alivie, diminua a pressão que existe sobre você naquele momento. Enfim, na Instrução Normativa 2305, já atualizada, ela diz para nós lá no artigo 18, aos 45 minutos do segundo tempo, porque é bem no último artigo mesmo, essa IN diz, artigo 18, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disponibilizará canal prioritário de atendimento destinado à orientação dos contribuintes quanto à aplicação do disposto nessa instrução normativa, inclusive no que se refere às exceções à redução linear, por meio do serviço Receita Soluciona, instituído pela Portaria 466 de 2024. Aqui dá um certo alívio, porque a Receita Federal diz que vai disponibilizar um canal para orientar os contribuintes acerca disso. E isso realmente nos deixa um pouco mais tranquilos. Sabemos que vamos passar por algumas dificuldades, um momento de aprendizado, um momento de fixação, um momento de adaptação no sistema, entender como isso vai funcionar daqui para frente. E é com isso
que eu encerro essa exposição que eu preparei com muito carinho. E eu espero que você tenha aproveitado ao máximo. Sara, te devolvo a palavra. Professor Rômulo, nós agradecemos muitíssimo sua participação e referente a esse tema tão atual, quentíssimo, a gente tem algumas perguntas para te fazer. Vamos lá. Essa majoração de alíquota, ela vai ser aplicada ao lucro real estimativa mensal? Sara, excelente pergunta. Eu acho que é uma dúvida muito natural de acontecer, porque nós temos os percentuais de presunção lá do lucro presumido, que coincidentemente se aplicam dentro do lucro real. Quando a empresa é lucro real, ela tem duas formas de apurar: lucro real trimestral ou lucro real anual. E o lucro real anual, ele é carinhosamente apelidado de lucro real estimativa mensal, porque nós precisamos fazer recolhimentos mensais por balancete ou utilizando esses percentuais que são idênticos ao lucro presumido. E isso nos induz ao entendimento de que se deve aplicar também ao lucro real, mas na verdade não. A legislação é taxativa. Lei Complementar 224, Decreto 12.808 e N 2305, assim como a 2306, são taxativas. Lucro presumido. Em suma, não se aplica ao lucro real. Perfeito, professor. Outra pergunta aqui: caso a empresa exceda os 5 milhões no ano e calcule com a alíquota majorada, no ano seguinte ela pode voltar a usar a alíquota sem a majoração? Até o presente momento, a legislação que trata disso em nenhum momento impede de virou o ano reiniciar os incentivos, voltar a utilizar os percentuais normais. Não há nenhum impedimento até o presente momento. Até porque agora, com essa nova edição da IN, no caso a 2306, ela deixa muito claro que é por trimestre e você vai ajustando até o quarto trimestre. Portanto, no ano seguinte, mesmo ritmo, vai ajustando a cada trimestre e pode utilizar percentual reduzido de novo sem problema nenhum. Quando eu digo reduzido, deixa eu só colocar um detalhe aqui para não soar como equivocado. Quando eu digo reduzido, na verdade é o original, sem a majoração. Perfeito, professor. Só para detalhar melhor e arrematar as dúvidas, né? Essa majoração, então, afinal de contas, ela vai acontecer na alíquota de presunção ou na alíquota do adicional do IRPJ? Sabe que essa pergunta, ela tem sido uma das campeões de bilheteria, porque justamente nós temos três alíquotas dentro de uma fórmula de lucro presumido, como eu demonstrei na apresentação. Aquele slide, apesar de ser muito humilde, ele traz tantas respostas, porque lá eu coloco todo o esquema de cálculo do lucro presumido, coloco a alíquota de presunção, a alíquota do imposto de renda e do adicional. E, por incrível que pareça, o legislador foi muito transparente em dizer que se aplica somente sobre a alíquota de presunção. Então, a alíquota de imposto de renda e do adicional, nós não mexemos. Então, somente a alíquota de presunção. Perfeito, professor. Bom, então, em nome de todos os participantes, os nossos sinceros agradecimentos por uma explanação tão clara e detalhada. Hoje vimos o conteúdo abordado com letra de lei e aspectos práticos. Professor, considerando que este tema tem um impacto direto na nossa rotina profissional, qual o alerta o senhor deixa para o profissional contábil? Sem dúvida, Sara, eu acredito que essa recomendação ela deve se perpetuar, ela deve ecoar no mundo contábil. Deixar de se atualizar é um crime federal. É assim, é grave. É um ato assim suicida nos dias atuais em relação à nossa profissão, porque a nossa legislação ela muda com muita frequência e muitas vezes uma piscadinha você volta aquilo já não está valendo mais. Então, uma das únicas maneiras de sobreviver com tranquilidade nessa área é continuar se atualizando, acompanhando aqui o nosso conteúdo que entregamos assim com muito carinho. É uma das únicas maneiras de sobreviver e se sobressair no mercado, ser referência também. Então, sem dúvidas, se atentar com a atualização, acompanhar as normas e estudar, estudar e estudar.
Exatamente, professor. Então, são com essas reflexões que encerramos a nossa discussão técnica de hoje. Ficou evidente a importância de dominar essas mudanças para uma atuação segura e estratégica. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nosso compromisso é seguir ao lado de vocês, fomentando o conhecimento e apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.